Olá, a pandemia do coronavírus desafiou o mundo e aqui no Brasil, o Senado trabalhou com sessões remotas e semipresenciais para produzir leis que ajudassem a combater os efeitos e os perigos da Covid-19. Neste programa especial, você vai rever as principais medidas aprovadas pelos senadores. Vamos começar por uma das que mais marcaram esse período de calamidade pública, a criação do auxílio emergencial. O governo propôs inicialmente R$ 300 mensais, mas os parlamentares dobraram o valor. Os R$ 600 fizeram parte da vida de milhões de brasileiros. A previsão era que o auxílio emergencial, criado em abril, durasse 3 meses. A pressão dos parlamentares foi fundamental para que o valor pago a mais de 50 milhões de brasileiros sem renda chegasse a R$ 600. Estima-se que mais de 30 milhões de pagamentos mensais serão feitos nos moldes da proposta, conforme cálculos da nossa instituição fiscal independente, o IFE. A Covid-19 tornou necessária a prorrogação do pagamento até o fim do ano, reduzido para R$ 300 a partir de setembro. Mas em janeiro do ano de 2021, a ajuda financeira desaparece, sem que nenhuma alternativa concreta tenha sido proposta pela equipe econômica do governo. O auxílio emergencial teve consequências, algumas até surpreendentes. Reduziu a desigualdade social, aumentou a popularidade do presidente, reativou o consumo e deu um certo fôlego à economia, mas trouxe de volta a inflação, sobretudo de alimentos. Isso sem falar no enorme déficit fiscal que, cedo ou tarde, todos teremos que pagar. Do ponto de vista fiscal, a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, vai analisar os efeitos fiscais decorrentes dessa possível ou eventual medida. É preciso lembrar que o projeto de lei orçamentária anual de 2021 não contempla o programa ou a sua postergação, ou ainda na versão chamada Renda Brasil ou Renda Cidadã, como foi discutida por um tempo, partindo do próprio governo, mas nesse contexto de gastos novos que sejam necessários, é fundamental que se indique a fonte de financiamento dos recursos, a forma como isso também será feito. E entrou na Constituição a emenda que criou o chamado Orçamento de Guerra. É nele que ficaram previstos os recursos para o combate ao coronavírus no Brasil. Para otimizar os gastos públicos no combate ao coronavírus, a emenda constitucional permite que as despesas com a pandemia sejam separadas do Orçamento Geral da União. O texto também autoriza a compra e venda de títulos públicos e privados pelo Banco Central. O objetivo é injetar recursos na economia. Nós vamos deixar claro com essa promulgação que nós queremos que rapidamente o Brasil consiga sair dessa situação com um número menor de perda de vidas. Esse é o principal objetivo, a garantia das vidas, mas também que a gente garanta os nossos empregos, os empregos dos brasileiros e a renda dos mais vulneráveis. Eu acho que essa PEC, ela nos traz essa esperança e essa certeza. Que é um instrumento vigoroso a favor do Brasil no combate às consequências econômicas da pandemia e que permite ao Poder Executivo novos meios administrativos de dar agilidade a esse combate e as medidas necessárias. Vamos juntos, presidente Rodrigo, avançar na aprovação de todas as pautas que forem interesse da sociedade brasileira, porque o Parlamento brasileiro é a casa do povo brasileiro. O Senado aprovou também a medida provisória que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O texto permitiu redução de jornadas de trabalho e salários durante a pandemia. O objetivo é evitar demissões durante a pandemia do novo coronavírus. O texto permite a redução de salário e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato trabalhista, desde que seja garantido o pagamento de um benefício do governo ao trabalhador. Caso o empregado tenha o contrato suspenso, o governo paga uma parte do seguro-desemprego por 60 dias. Se o salário ou a jornada forem reduzidos, o benefício é pago por 90 dias. O governo batizou a medida como um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. A MP recebeu mais de 1.000 emendas. Sendo assim, abrimos todos os nossos canais de comunicação e realizamos reuniões virtuais
com os mais diversos segmentos impactados por essa medida provisória. Não foi possível atender todos os pleitos, mas respeitamos e fizemos todo o possível. Ela trata de um instrumento que foi utilizado pelo governo que salvou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. E o plenário virtual do Senado aprovou medida provisória que liberou o saque de R$ 1.045 do FGTS em razão da pandemia do novo coronavírus. O relator aceitou mudanças e permitiu o saque integral do FGTS nas demissões sem justa causa para trabalhadores que optaram pela modalidade saque aniversário. Quem faz opção por essa modalidade só pode migrar para o regime tradicional depois de 2 anos. O saque do FGTS para quem pediu demissão ou foi demitido por motivo de força maior também está previsto no texto, mas nesse caso só vai valer durante o período da pandemia. Essas alternativas que já foram incorporadas na Câmara e com os destaques apresentados aqui no Senado vão impactar ainda mais esse fluxo de recursos. Só para os senhores terem uma ideia, isso está dito no meu relatório, o impacto previsto é de algo em torno de 29 bilhões de reais que vão sair do fluxo de caixa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A medida provisória também excluiu o Fundo PIS/PASEP em 31 de maio deste ano e transferiu seu patrimônio para o FGTS. O fundo reúne contas de trabalhadores públicos e privados que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988. A mudança não alterou os pagamentos anuais do abono salarial. Tem um impacto muito grande na macroeconomia em relação ao financiamento da casa própria, em relação à construção civil, geração de emprego, renda, o que significa muito neste momento. Permitir que esses recursos possam circular na economia e atender a demanda das pessoas, enfim, para isso que se poupa, para isso que se guarda alguma reserva. Os senadores aprovaram também o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. A medida auxiliou micro e pequenos empresários durante a pandemia. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, tem o objetivo de fortalecer os pequenos negócios durante a pandemia do coronavírus. Com ele, microempreendedores poderão ter acesso a uma linha de crédito mais barata. O autor do projeto diz que a ideia da nova medida é semelhante ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que já auxilia o produtor rural. É uma matéria da mais alta importância. Nós estamos falando de 20 milhões de emprego. Queremos que permaneça como tem o PRONAF rural do pequeno agricultor. Esse projeto, o senador Jorginho Melo, ele vem, na verdade, ajudar a arrumar solução para o governo de como encontrar as pequenas, micro e pequenas empresas deste país. Os financiamentos vão ser concedidos às microempresas por bancos oficiais federais, mesmo quando apresentarem riscos ao Tesouro Nacional. As condições das operações de crédito serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o setor representa 99% do total de empresas no Brasil. Mais importante ainda é o fato de que, embora micro e pequenas, tais empresas respondam por 52% dos empregos com carteira assinada. É fundamental apoiar a microempresa, é fundamental apoiar o microempreendedor individual e fundamental estabelecer um volume de recursos da ordem de 10 bilhões a 11 bilhões de reais para assegurar um volume que seja suficiente para garantir o salário e o emprego dos micros trabalhadores nas microempresas, ou seja, os trabalhadores, os empregados das microempresas precisam ter a garantia de que não serão desempregados. Auxílio emergencial para artistas, medidas para proteger as mulheres de violência, recursos para instituições que cuidam de idosos e obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Brasil. Matérias aprovadas pelo Senado para ajudar a combater os efeitos da pandemia do coronavírus.
O projeto destina 3 bilhões de reais para a cultura. Os trabalhadores, sejam eles artistas, produtores ou ainda os técnicos que trabalham no setor, serão beneficiados. Eles terão o direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600 reais por 3 meses. A ajuda chega no momento em que a maioria dos profissionais da área estão parados e com a principal fonte de renda comprometida. Esse auxílio proposto é diferente do auxílio proposto no outro projeto. Esse não será pago da mesma forma como foi o outro pela Caixa. O recurso é repassado ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, será pago por esses entes executivos aos nossos trabalhadores da arte e da cultura. E a fonte de recurso também é outra, e também não serão cumulativas. Espaços culturais também serão socorridos, recebendo um benefício que pode variar de 3 até 10 mil reais. Nós temos, em média, mais de 1 milhão de empregos direto a partir da cultura. Em 2016, só para se ter uma ideia, a parte cultural deu uma contribuição com imposto de mais de 10 bilhões de reais. Então, você vê o quanto isso impacta a economia do nosso Brasil. Outra ajuda aprovada pelos senadores é a que destina 160 milhões de reais da União para as instituições de longa permanência para idosos. A fórmula para a divisão do dinheiro será definida pelo Ministério dos Direitos Humanos, considerando o número de idosos atendidos em cada instituição. Além de salvar vidas, o uso dos recursos para prevenir a disseminação de novos coronavírus em instituições que atendem idosos tenderá ainda a ajudar a reduzir a utilização de leitos nos hospitais. Outro projeto aprovado obriga o uso de máscaras de proteção em locais públicos e privados enquanto durar a pandemia da Covid-19. Quem descumprir a obrigação vai ser multado. Os valores das multas serão definidos pelos estados e municípios. O poder público deve fornecer as máscaras às populações vulneráveis economicamente. Em nenhuma hipótese, essas pessoas serão multadas. Pode-se afirmar que há consenso acerca da imposição do uso de máscara de proteção em todo o território nacional como medida de contenção, ao menos parcial, da disseminação do vírus causador Covid-19 por via aérea. Outro projeto aprovado determina prazo máximo de 24 horas para que as autoridades sejam comunicadas sobre as denúncias recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em violência sexual, o Disque 100. O texto também proíbe a suspensão de medidas protetivas decretadas para proteger as mulheres em situação de risco. E hoje, especialmente quando estamos falando da pandemia, nós temos que ressaltar que nós temos que aproveitar todo o instrumento que nós temos para que isso não aconteça quando a mulher não é só a vítima, ela passa a ser a presa mais fácil dentro de um quadro de pandemia em que ela está no isolamento social. E durante a pandemia, os senadores aprovaram auxílio emergencial para o setor esportivo e um projeto que proibiu o bloqueio dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto vai destinar um socorro de 1,6 bilhão de reais ao setor. O objetivo é diminuir o impacto da crise gerada pela pandemia aos atletas e outros profissionais do esporte. O dinheiro será usado para pagar auxílio emergencial a esses trabalhadores e também ajudar entidades esportivas com dívidas com a União. Além das competições internacionais, as competições nacionais e regionais das mais diversas modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, foram suspensas ou até mesmo canceladas. Mesmo com a mais recente retomada, os estádios continuam fechados para os torcedores. Esse quadro impacta diretamente e profundamente na renda das entidades de prática e de administração esportiva e de outras organizações que dão suporte ao ecossistema do esporte. Profissionais do setor esportivo vão ter direito a 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, de acordo com o projeto. A regra vale para atletas, técnicos, preparadores, professores de educação física, árbitros, promotores de competições, profissionais de saúde, massagistas, entre outros. Ele também beneficiará os piscineiros, os cortadores de gramas, mas também, sobretudo, vai ajudar ao professor de um projeto social lá na várzea, os profissionais esportivos que atuam nas regiões mais remotas do nosso país
ou nas comunidades carentes das grandes metrópoles. Esses educadores desenvolvem um trabalho forte, de forte impacto na nossa sociedade. Eles estão cuidando dos nossos jovens, ajudando por meio do esporte a tirá-los do assédio do mundo da criminalidade. Outra proposta aprovada em plenário proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, o FNDCT. Dos mais de 6 bilhões destinados ao órgão, 5 bilhões estão bloqueados. Fortalecer a ciência e a pesquisa é fundamental nesse momento para que esses recursos aplicados possam resultar em avanços na ciência para preservar vidas, recuperar a saúde. O setor do turismo no Brasil também foi beneficiado com uma aprovação de medida provisória pelos senadores. E também foi aprovado o projeto que proíbe cortes de bolsas de estudo durante a pandemia. A MP destina 5 bilhões de reais como crédito extraordinário do orçamento da União para o financiamento da infraestrutura turística nacional. De acordo com o governo, o setor representa cerca de 8% do produto interno bruto do Brasil e emprega mais de 6,5 milhões de pessoas. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. O governo, com o apoio do Congresso, já está socorrendo as empresas aéreas, agora o transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros, e agora essa medida de reforçar, através de créditos extraordinários, as ações do Ministério do Turismo para atender a toda a indústria turística do Brasil. Os senadores também aprovaram a proibição do corte de bolsas de estudo durante o período de calamidade pública no Brasil. O texto impede a interrupção de bolsas de estudo ou de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, a especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das bolsas de mestrado e doutorado. Projeto oportuno, que vem em boa hora, exatamente como resposta às necessidades daqueles que estudam, daqueles que pesquisam, daqueles que buscam o conhecimento, daqueles que se aprimoram, especialmente em setores essenciais para a sociedade brasileira. O plenário virtual do Senado aprovou uma medida provisória durante a pandemia que desobrigou as escolas e universidades a cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos em 2020. Por causa da pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de medida provisória, dispensou as escolas infantis de cumprirem os 200 dias do ano letivo e carga horária mínima de 800 horas, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O retorno às atividades regulares ainda encontra empecilhos de natureza sanitária, exigindo um arcabouço legal que dê segurança jurídica às decisões tomadas pelos gestores públicos e pela comunidade escolar nessa situação excepcional. A medida provisória é meritória e busca solucionar um problema que impacta atualmente a vida escolar de mais de 50 milhões de estudantes, da creche ao ensino superior. As escolas de nível fundamental e médio precisam cumprir a carga horária mínima de 800 horas, mas ela pode ser distribuída em menos de 200 dias letivos. A regra também vale para as universidades, desde que seja mantida a carga horária prevista no currículo de cada curso. O MDB orienta favoravelmente a essa medida provisória tão importante, que é mais um instrumento de redução de danos do momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Esse é um instrumento, uma ferramenta importante, necessária e urgente para o enfrentamento, inclusive, da pandemia, nesse momento excepcional. Aos alunos que fazem parte do grupo de risco, deve ser garantido o atendimento educacional de acordo com as necessidades dos estudantes. Dezenas de senadores contraíram a Covid-19. Um dos primeiros foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na primeira sessão em que conduziu, depois de curado, ele falou sobre a doença. Não é uma gripe. A gente precisa, sim, se preocupar com essa questão. Não podemos relevar, não podemos desconsiderar.
e pedir para que a gente tenha convicção que a decisão do isolamento social é acertada. Sei que as manifestações de todos os parlamentares também é nesse sentido, mas como eu vivi, o senador Nelcínio viveu e já deu um testemunho, o senador Prisco está aqui também. Claro que cada organismo responde de uma maneira, mas eu queria dividir com vocês que foram dias muito difíceis, de muita dor, de muito mal-estar e de muito desconforto. E um dos parlamentares acometido com a Covid-19 não resistiu à doença. Foi o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar teve falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 83 anos e estava internado em uma UTI do seu estado por causa de complicações da doença, que foi contraída em setembro. A morte foi confirmada pela família através do Twitter do senador. Harold nasceu na cidade gaúcha de São Luís Gonzaga e era formado em Engenharia Elétrica e Economia. Foi 9 vezes deputado federal, participou da Assembleia Constituinte e foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados entre 2006 e 2007. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma nota de pesar decretando luto oficial na casa. A repercussão dos senadores nas redes sociais foi imediata, com solidariedade do próprio Davi Alcolumbre, de Antônia Anastasia, Simone Tebet, Leila Barros, Flávio Bolsonaro, Major Olímpio, Roberto Rocha, Rogério Carvalho, Romário, José Serra e outros. E por causa da pandemia, as eleições municipais de 2020 tiveram de ser adiadas. O Congresso promulgou uma emenda à Constituição para estabelecer novas datas. A maioria dos pleitos ocorreu em novembro. Adiar as eleições por 42 dias. A conclusão, depois de alguns debates entre parlamentares, o Tribunal Superior Eleitoral e profissionais da saúde, foi que esse tempo deve ser suficiente para que o pico previsto da pandemia do coronavírus no Brasil já tenha passado e os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não precisem ser estendidos pelo ano que vem. O Congresso aprovou e promulgou a mudança na Constituição. O mais importante nesse momento, o prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. Quantos dias passarem e se for para salvar vidas, nós estaremos prontos para ter qualquer tipo de sacrifício, porque esta sim vale a pena, que é fazer o certo, fazer o correto. Democracia não é o regime de consenso, é o regime em que o dissenso é absorvido institucionalmente e, mais que tudo, como revelou essa nossa experiência, é a capacidade de, mesmo na divergência, se construírem harmoniosamente as soluções que melhor atendam ao interesse público. Nós, agora que o Congresso já cumpriu o seu papel, e bem cumprido, nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia. Só o diálogo, só o entendimento, a conciliação e a responsabilidade farão das instituições o que a sociedade brasileira espera de todos nós. Sem dúvida nenhuma, era uma coisa que nós não queríamos fazer. Infelizmente, nós fomos atingindo, assim como o mundo, de uma pandemia de proporções inimagináveis que ceifou a vida de milhares no mundo. E em dezembro, o Senado aprovou o projeto que estabelece um método para a distribuição das vacinas contra a Covid aqui no Brasil. A oferta inicial de vacinas contra a Covid-19 não vai ser suficiente para atender a demanda mundial. Por isso, grupos vulneráveis como idosos e diabéticos devem ter prioridade no processo de vacinação. O texto também determina que a transferência de recursos federais para a compra da vacina siga critérios técnicos, considerando o tamanho da população, o percentual de grupos vulneráveis, a taxa dos que já pegaram a doença, além do número de casos e óbitos. Que o PL 4023 de 2020 poderá conferir maior transparência e dar mais publicidade ao processo de seleção de grupos populacionais prioritários para a vacinação contra a Covid-19,
o que é relevante e oportuno para o cenário atual. O plenário também aprovou medida provisória que vai disponibilizar cerca de 2 bilhões de reais para garantir ações necessárias à produção e ao acesso à vacina contra a Covid-19. Senadores dizem que o governo está demorando a preparar o país para o início da imunização. O Brasil tem capacidade de vacinar, o Brasil tem expertise, o Brasil só não teve um governo que se organizou, um governo que reconheceu e se preparou estrategicamente. Nós vamos começar a vacinar em março, não é por falta de dinheiro, é por falta de organização. É que essa medida provisória do governo federal, ela é bem-vinda. O que é que está faltando? O que está faltando exatamente é um planejamento, é uma prevenção, uma ação do governo federal que até agora nós não temos 15 vacinas. segundos. Aliás, nós não temos seringas. Nós ainda não encomendamos as seringas. E na esperança de tempos melhores, nós ficamos por aqui. Na internet você pode rever e compartilhar o programa. Basta acessar senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.